Num país onde a saúde é relegada a segundo, terceiro, quarto, quinto plano, é sempre bom a opinião aí de uma pessoa gabaritada para estar conversando com a gente sobre várias questões da nossa saúde, da saúde do povo brasileiro e também da filosofia que ele pegou aí para a sua vida também e a norma que ele usa para estar fazendo aí a felicidade do povo brasileiro, né? Porque seria aí uma felicidade se a saúde fosse para todo mundo num pé de igualdade, né, Billy? Boa tarde para você. Boa tarde, Reinaldo. Como é bom ter você aqui com a gente, né? Obrigado, Billy. De vez em quando você faz bem. De vez em quando? Você faz bem. O que é isso? De vez em quando faz bem. Reinaldo, sim. Que bom você estar na técnica, viu? Muito boa tarde a todos vocês. Boa tarde ao Edu que está aqui também. E é muito gostoso estar aqui, como sempre, como toda semana, a gente está aqui para bater um papinho, para ficar junto de vocês, falando de saúde, falando de beleza, falando de todos os assuntos que tocam a gente. Mas, Reinaldo, você falou uma coisa importante, os planos, né? Plano A de saúde, plano Sim. B de saúde. Não tem plano nenhum de saúde. Não tem Nem problema. Nem B, nem C, nem não nada. Tem, infelizmente. Mas eu vou cumprimentar o Dr. Rodrigo, que está aqui com a gente, o Dr. Rodrigo Sanderson. E vamos conversar hoje, né, doutor? Bom demais, Billy, bom demais. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Comunidade. É um prazer mais uma vez estar aqui. Eu digo cada vez que eu venho aqui, Billy Reinaldo, me sinto em casa, né? Muito bom. O Paulinho já me trouxe aqui algumas vezes, batendo um papo gostoso. E sempre rola aqui algumas opiniões, alguma coisa que a gente possa fazer alguns esclarecimentos. E eu acho que isso é sempre importante. Eu digo que quando o médico sai da sua clausura do consultório, é um papo que rola mais gostoso, porque é um momento onde a gente tem de acessar várias pessoas. Aqui está o caminhoneiro, está o motorista, todo mundo está escutando a rádio, está ligadinho na gente, e a gente consegue bater um papo e esclarecer algumas coisas sobre saúde que são fundamentais. É verdade. Então, o nosso assunto hoje, doutor, é com relação ao importante título da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva que o senhor recebeu. Foi um presente de Páscoa? Realmente foi um presente. Chegou na hora exata, gostosa? Sempre. Eu considero que, primeiro que assim, a titulação médica, ela é hoje reconhecida por sociedades nos seus diferentes graus, né? Da parte cirúrgica propriamente dita, hoje nós temos uma equipe cirúrgica no Hospital Dona Balbina que hoje todos os cirurgiões contêm títulos de especialista. Todos. Eu, Dr. Rodrigo Sanderson, Dr. Fernando Ramos, Dr. Fernando Miada, Dr. Fernando Massaro, que somos os 4 cirurgiões hoje que somos responsáveis pelas urgências do Hospital Dona Balbina, todos hoje somos titulados. E essa foi uma titulação que, assim, fiquei muito feliz em receber junto da sociedade, uma vez que ela exigiu provas práticas, provas teóricas, e aonde nós demonstramos exatamente aquilo que nós fizemos aqui no nosso hospital. Tivemos a presença e a honra de ter o Dr. Kleber Benevelli, de Pirassununga, que fez a supervisão junto, representando a Sociedade Brasileira da Sobracil, de Cirurgia Minimamente Invasiva. E, enfim, conseguimos essa titulação, que é um presente para mim, pessoal, e principalmente para o Hospital Dona Balbina e os seus usuários também, que eu digo que o serviço feito para a comunidade é um serviço de qualidade. Isso, o referência pode ter certeza que está sendo feito cada vez melhor. Que bom, né, doutor? Doutor, Esse termo minimamente ou invasiva? Invasiva. Invasiva. Esse termo, decifra ele para nós. Então vamos lá. Na verdade, essa cirurgia, ela é uma cirurgia nova, né? Porque até então, vamos colocar até em torno de 1970, vejam que eu nasci em 75, então eu estava recém... É um menino praticamente. Fraldas, né? Então até 1970, a cirurgia que o mundo conhecia era a cirurgia convencional. O que é uma cirurgia convencional? Havia cortes, acessar um órgão doente, havia necessidade de fazer um corte, ou abdominal, ou no tórax, ou seja, onde for, havia necessidade de um tórax, de um corte. A partir de 1970, através dos nossos amigos ginecologistas da França, Paris, iniciou-se uma ideia de por que eu vou abrir um corte se eu posso fazer um pequeno furinho e colocar uma câmera de vídeo lá dentro. Da barriga, principalmente, onde iniciou essa cirurgia. E a partir de então se teve a ideia que com mínimas incisões e uns instrumentos microscópicos, nós conseguimos fazer grandes cirurgias abdominais. Isso foi gatinhando até mais ou menos 1980,
onde houve o boom da videocirurgia. A partir de 1980, a cirurgia de vesícula foi a primeira cirurgia realizada por videolaparoscopia. Esse boom que o senhor diz, ele aconteceu praticamente junto com a informatização, a informática? Sim. Aí houve tecnologias hoje que a gente ouve falar tanto, e está aí nas revistas, chamado nanotecnologia, que permitiu com que grandes situações eletrônicas ficassem em chips muito pequenininhos. E isso se reproduziu em vídeos. Então nós conseguimos hoje ter uma captura de uma imagem e isso aparecer numa televisão, que a gente chama isso de monitor. E a partir daí eu consigo uma imagem 200 vezes ampliada da cavidade abdominal e a partir daí eu conseguia ver estruturas que a gente não conseguia decifrar direito, a gente hoje decifra com extrema nitidez. Doutora, a cirurgia minimamente invasiva é a laparoscopia, como é conhecida de todos. São sinônimos, Billy. Hoje, cirurgia minimamente invasiva, cirurgia laparoscópica, cirurgia videolaparoscópica, são termos que são, vamos dizer assim, utilizados com o mesmo significado. Claro que, vamos dizer assim, popularmente, às vezes os pacientes dizem, doutor, é a cirurgia por laser. Na verdade, a técnica de laser terapia não é utilizada em absolutamente nada na vídeo, né? Mas acabou se tendo, talvez pela ideia que o paciente tem, de se usar um bisturi por um buraquinho dentro da cavidade abdominal. Mas não existe nada de laser feito na cirurgia. Não tem nada a ver com laser, né? Não tem nada a ver com laser. Deixa eu perguntar uma coisa, doutor. Quando surgiu essa laparoscopia, desculpa falar laparoscopia, mas Sim. o outro nome é bem compridão, Sim, então estou falando tá menor. ótimo. Houve, assim, resistência com relação a alguns profissionais que praticavam a tradicional? Billy, essa é uma das perguntas mais interessantes que nós temos na nossa profissão. Porque a gente teve que quebrar barreiras, né? A vídeo teve que quebrar barreiras como um todo. Na verdade, foi por volta do ano aí em torno de mais ou menos o ano de 2000, que normalmente, assim, no mundo inteiro, ela começou a ser uma cirurgia com melhor aceitação. Porque até então, se dizia o seguinte, se tiver muito inflamado uma estrutura intraabdominal, não dá para operar por vídeo. Porque se vamos dizer assim, se a estrutura a ser retirada da cavidade abdominal for muito grande, não consegue ser operado por vídeo. E se entendia isso, até porque nós vamos ter que entender que em mais ou menos 1980 eu sou de uma geração ainda do videogame. E grande parte dos cirurgiões que vieram antes de mim não pegaram essa geração do videogame. Então o videogame nos deu habilidades para olhar num monitor e guiar uma coisa na mão sem olhar. Olha que interessante, hein? Então o videogame... Eu estava proibindo o videogame para os meus netos. Tá vendo? Que coisa errada que você estava fazendo. Reinaldo, o videogame ele permitiu essa visão da gente olhar num monitor e tá mexendo com uma coisa na mão da gente sem olhar para a mão propriamente. Necessariamente para a mão. Exatamente. E a partir de 2000 aí, então houve o grande avanço da cirurgia, onde não foi só a vesícula que foi retirada por vídeo. A partir de então se começaram a avançar um pouco mais nas cirurgias, as cirurgias de hérnia inguinal, hérnia de ato. Que só para o nosso ouvinte ter uma ideia, doutor, uma vesícula de uma pessoa adulta, Sim. normal, Sim. Quanto que ela pesa? Mais ou menos umas 80 gramas. A vesícula todinha, 80 gramas. De líquido, né? Um rim, quanto que ele pesa? Mais ou menos umas 130, 140 gramas. E tudo isso dá para fazer através de um cortinho, retirar esses órgãos? Nossa, mas pensei que pesava mais, que era mais pesado, então. Não. É que o seu tem que estar com pedra, Billy, é por isso. Não, o meu deve estar com gordura. Billy. Na verdade, assim, com gordura. Hoje nós temos técnicas que a gente faz com que as incisões abdominais a gente consiga ampliar elas através de extensores. Então a pele, ela tem uma coisa que é a flacidez. Então a gente faz um corte pequenininho e coloca um extensor na pele, fazendo com que ela esgarce, sem rasgar. E isso permite que a gente tire o órgão lá de dentro. E também se inventaram hoje também aparelhos cirúrgicos chamados boceladores. Por exemplo, nós já fizemos aqui em Porto Ferreira uma esplenectomia por vídeo. Meu misericórdia. Que é a retirada do baço por vídeo. Um baço muito grande, de uma criança inclusive de 11 anos. Já que nós estamos falando em peso, o baço seria o peso do baço. O peso do baço, ele normalmente é o tamanho de uma mão fechada, em torno de mais ou menos umas 200 Não, eu estou falando tudo isso para o senhor, porque o ouvinte deve estar imaginando Sim. um furinho e como é que... Nós temos uma coisa chamada bocelador, que é mais ou menos como se fosse um liquidificador de dentro da barriga. Mas... A gente coloca aquilo lá e desmancha o órgão e puxa, ele aspira. Mas, doeu em mim agora isso, cara. Eu ia falar, por exemplo, as pedras no rim.
Da vesícula? Da vesícula. Foi a cirurgia que eu fiz. Sim. Inclusive a laparoscopia eu fiz. Sim. Eu quero saber como que tirou a pedra de lá de dentro. Foi Perfeito. sucção? Não, na verdade hoje nós temos aparelhos de preensão. Nós pegamos esse cálculo e tiramos ele pelo umbigo. Por isso que depois da cirurgia que nós fizemos, normalmente a laparoscópia, o umbigo é o lugar onde mais incomoda. Porque é por ali que a gente entra com a câmera, é por ali que a gente tira os órgãos que tem. Até porque o umbigo ele é uma cicatriz invertida. Então quando eu abro ele amplia muito aquela cavidade. E ele ajuda muito para retirar. Tá vendo, Billy? Pelo umbigo. Tá vendo, Billy? Mas e os cortinhos que me fizeram? É para acessar outras pinças que também ajudam na cirurgia. Normalmente se fazem em torno de mais ou menos de 4 a 6 furinhos abdominais. E esses furinhos é que permitem fazer as cirurgias. Mas quem que está apto, não sei se é a palavra certa, quem que pode fazer essa cirurgia? Uma criança pode? Um velho, um idoso pode? Hoje todas as áreas que envolvem a área cirúrgica pode ser feita cirurgia minimamente invasiva. Nós podemos fazer a cirurgia do joelho, fazendo... Da coluna, estou ouvindo dizer que da coluna é a melhor que tem. Tireoide, nós temos cirurgias abdominais todas, cirurgia de câncer, cirurgia de hérnia, enfim, todas as cirurgias hoje se quebrou-se um tabu a partir do ano de 2000, onde se entende que operar por vídeo até é mais eficiente do que operar por corte. Nós já fizemos aqui no Hospital Dona Balbina até urgência feita por vídeo, porque se entende que a urgência, ela me dá apesar de às vezes o paciente estar um pouco instável, mas desde que se permita isso, ela me dá uma visibilidade melhor do meu campo cirúrgico e uma resolutividade melhor também para o paciente. O que a vídeo traz diferente da outra cirurgia? Recuperação precoce, atividade precoce e principalmente a parte cosmética, né, que é a cicatrização. Então, mas na verdade eu acho que a cirurgia tradicional, você vai curar alguma coisa e vai estragar outra. Não é estragar, você vai perturbar outra parte do corpo. Partimos que para mim fazer uma cirurgia convencional, eu, cirurgião, realizo um trauma no paciente. Exatamente. Né? Quer dizer, eu vou ter que fazer um corte. O que dói na cirurgia, nós temos que entender isso. Não é mexer na tripa lá dentro. Que a ideia que a gente tem, nossa, se mexer na tripa vai doer. Não é isso que dói. Na verdade, o que dói na cirurgia é o corte da pele. O que limita o paciente no pós-operatório é o corte da pele. Por isso que às vezes a gente vê um cara que operou por vídeo, uma semana depois, fulano, você operou, mas eu tô bem. Mas tô bem porque não teve corte. E isso faz com que a recuperação seja muito precoce. Então, a minha mãe também, idosa, ela operou, fez a laparoscopia. 4, 5 dias depois ela estava bem, andando normal, estava sem dor. Sabe, Billy, que assim, a realidade hoje do Hospital Dona Balbina, hoje está uma realidade muito avançada na vídeo. Hoje a gente tem o orgulho de dizer para vocês, para você ter uma ideia, a hérnia rafia inguinal, que são aquelas hérnias nas virilhas, né, que o paciente tem, que é uma situação onde mais ou menos 10% da população tem isso. Nós fizemos videocirurgia aqui antes de Ribeirão Preto, antes de São Carlos. Nós tínhamos o nosso serviço, o serviço de Campinas e um serviço de São Paulo que faziam essas cirurgias. E isso permitiu com que a gente saísse na frente de um avanço enorme. Então hoje nós temos orgulho de dizer que tem profissional, às vezes de São Carlos, que vem aprender com a gente aqui. Profissional de Ribeirão, a gente ou vai dar aula lá, ou eles vêm aprender com a gente aqui. Aliás, Porto Ferreira está bem servido, né, doutor? De médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogas, eu acho. A área de saúde de Porto Ferreira hoje, eu considero ser uma área privilegiada. Eu sou um cara muito privilegiado de trabalhar aqui na saúde. Primeiro porque eu sempre digo que uma andorinha não faz verão. Isso é muito importante se entender. Sim. O doutor Rodrigo, só eu, o doutor Rodrigo de hoje, porque houve um investimento no Hospital Dona Balbina absurdo. Isso eu devo muito à administração do Hospital Dona Balbina. Se nós, hoje, moradores de Porto Ferreira, eu estou há 16 anos morando aqui, mas vocês que são mais antigos da cidade, tirasse uma foto desse hospital há 20 anos atrás e tirar uma foto hoje, vocês vão ver que nós estamos falando de situações completamente diferentes. Então, esse hospital, ele teve um avanço muito grande, principalmente no que iniciou na imagem do hospital. O cirurgião não é nada sem imagem. Então, formaram-se um centro de diagnóstico de imagem, com o apoio de todos, iniciativa pública, iniciativa privada, a parte administrativa. A partir daí nós tivemos tomografia, ultrassom de qualidade. Aí permitiu o cirurgião ter uma coisa chamada diagnóstico. Com o diagnóstico na mão, bastava a gente aplicar a cirurgia. Exatamente. A aplicabilidade da cirurgia, houve uma necessidade de curva. Eu já vim do Rio Grande do Sul pronto para fazer grande parte das cirurgias. Eu ia perguntar se o senhor é gaúcho. Sou gaúcho, sou porque gaúcho. Fala aí as coisas assim meio com... eu já perdi muita coisa, eu só não perdi o tu. O tu ainda bate. Chimarrão você toma todo dia? Chimarrão eu já tomei muito, mas aqui o ambiente é quente, então é um pouco difícil de tomar chimarrão. Não tem chimarrão gelado? Virando um gaúcho, como diz, Nutella, né? Tem que tomar tererê.
O senhor... Uma tererê geladinho. Não é um gaúcho raiz, não é um gaúcho Nutella. E não tem chimarrão gelado? Não tem jeito de ser? É o tererê. O tererê faz gelado. Com água gelada. Tá. Usa a mesma erva mate, né? Só que em vez de colocar água quente, coloca água fria, água gelada. Doutor, Mas senhor... eu digo que isso, desculpa, Billy, tomar chimarrão gelado pra mim é a mesma coisa que cachorro brincar com o rabo, né? Não tem graça nenhuma. Não tem nada a ver com o gaúcho, né? Não tem. Tem uma coisa que eu nunca tomei, chimarrão. Já tomou chimarrão, Billy? Nossa, muito. Não vai açúcar, né? Não vai açúcar, é uma delícia. Eu, quando trabalhava no Sul, eu ia nas casas das mulheres, porque eu trabalhava... Eu sou meio formigão, doutor, por isso que eu perguntei da sua. E elas reuniam e passava a bomba para todas, a mesma bomba para todas. E eu acostumei nisso. Billy, explica o que é bomba, Billy. É onde põe o chimarrão. Vai dentro da cuia, né? É uma cuia, né? Então, você fala bomba... Vamos falar das minhas raízes, né? O chimarrão, quer dizer que tem o doce amargo, né? Do chimarrão. Então, ele é composto por uma cuia, né? Feita do purongo. O purongo é como se fosse um chuchu que nasce no morro, né? Principalmente no alto do Rio Uruguai. Então eles deixam aquilo lá secar e formam, esse purongo fica oco, se tira a semente de dentro e ali nós temos uma cuia. Essa cuia ornamentada através da parte artística. Sim, né? É a parte ali nós colocamos a erva mate, também produzida no Alto Uruguai, região de Palmeiras das Missões, Passo Fundo, Frederico Westphalen, em outras regiões ali do norte do Rio Grande do Sul. Aí se coloca a erva mate, né? E a bomba. E isso permite com que a gente água quente, né? E a gente vai sugando aquela aguinha quente. Então, elas faziam aquela roda para falar de beleza e ia passando a bomba. É verdade. Era uma só. Pra falar de beleza é força de expressão, né? Não, falar de beleza. De beleza, né? Não é força. Não faço força para falar de beleza. É interessante a gente perceber, né, que o nosso hospital realmente melhorou bastante, porque a gente percebeu que de uns anos para cá, o senhor citou isso agora há pouco, a gente teve pessoas comprometidas realmente com a nossa população. Exatamente. E vem a parte também de humanizar, né? Isso. A gente vê muito falar hoje em dia, precisamos humanizar a saúde, né? Nós apresentamos um programa que é os sábados, doutor, de manhã cedo, da Pastoral da Criança, Sim. que vive batendo nessa tecla. A saúde precisa ser humanizada, certo? Então, essa parte de humanização do hospital, eu vejo que ela também aconteceu. Nós temos que entender uma coisa assim. Eu sempre falei, enquanto fui da área administrativa do hospital, eu tive o orgulho de ser diretor técnico aqui do hospital durante muitos anos, participei juntamente com a mesa administrativa de grandes mudanças do hospital, de entender que o Hospital Dona Balbina não é só paredes. Né? Paredes não faz nada. Eu posso ter uma parede muito bonita, mas aquilo que está lá dentro não me servir para lidar com o mais difícil que nós temos, que é a saúde. Vejam que o desafio do hospital é fazer com que a experiência de doença seja uma experiência agradável. Olha o absurdo, a antítese que nós estamos falando. Nós estamos falando de doença e isso tem que ser uma experiência agradável. Como é que nós conseguimos uma experiência agradável com a doença? Inicialmente com a parte humanitária. Se nós tivermos um médico que não olha para o seu paciente, que não toca no seu paciente, que não conversa com o seu paciente, que não dá bom dia, que não dá boa tarde, que não dá um abraço, se nós tivermos uma enfermagem que não está comprometida com o cuidado adequado com o paciente, com o bom dia, o boa tarde, se apresentar, eu sou a fulana de tal, vim aqui cuidar do senhor, o senhor está num ambiente diferente, nós vamos fazer o melhor para o senhor, acho que isso é que faz a grande diferença do Hospital Dona Balbina. E eu posso dizer que isso é um bichinho que andou picando todos no hospital, médicos, funcionários, enfermeiros, auxiliares, técnicos, administração, fundamentalmente, e faz com que o hospital ele vá para frente, com as dificuldades de toda e qualquer Santa Casa, mas nós temos que entender a realidade hoje. Porto Ferreira, ela se destaca, ela é uma vamos dizer assim para vocês, ela é uma célula no meio de uma saúde praticamente acabada na região. Hoje nós vamos aqui em Pirassununga, nós estamos com sérios problemas. Fazia uns dias aí, colegas precisavam ameaçar greve porque não recebiam do hospital. Nós vamos hoje em Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro, Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras, Santas Casas com extrema dificuldade na sua administração e nos seus recursos financeiros. Enquanto hoje o Hospital Dona Balbina, através de um equilíbrio nas suas finanças e uma administração séria, conseguiu manter esse equilíbrio completo, que é ter uma boa qualidade de medicina. Hoje eu tenho orgulho de dizer para vocês que o que eu faço no convênio, o que eu faço no SUS é a mesma coisa.
com raras diferenças, mas o hospital me permite as mesmas ferramentas a todos. Que bom, né, doutor? Eu acho, inclusive, que falam aí que o Brasil é ruim por vontade política. Não é, por vontade pessoal mesmo, Sim, não é sim, política. sim. Porque se for ver um hospital, que é uma coisa pequena diante da imensidão que é o nosso país, ele consegue administrar o dinheiro, as pessoas, a humanização, a própria saúde, e tudo caminha naquele ritmo normal e bom. Né? Que vai para o bem, que cresce, que vai, que sobe. Claro que assim, nós temos sempre os riscos de todo e qualquer negócio. A Sim, saúde claro, também claro. É um negócio. Mas eu entendo, mais uma vez, que se nós tivermos uma coisa que tem feito aqui em Porto Ferreira, que é o comprometimento muito sério, administrativo, Sim. médico e funcionários, e principalmente a sociedade civil e política, nós vamos ter um hospital diferenciado. Então, assim, o que eu entendo hoje, a parte política tem feito a parte dele, dentro do hospital, a parte administrativa, médica, enfim, de enfermagem, todos têm feito sua parte, e nós precisamos muito da parte civil, né? Entender que esse convênio que nós temos, e aí eu sou um defensor do convênio Dona Balbina, é ele que é o pilar formador de uma boa saúde nessa cidade. Porque é graças a esse convênio que os recursos são retirados e colocados para dentro do hospital. Sim, Entendo melhora, né? Exatamente. É. Entendo uma coisa assim, às vezes vem o deputado tal, dão um dinheirinho para o hospital para poder ajudar, e tudo isso fortalece muito o nosso hospital. Mas quem ajuda no dia a dia o hospital chama-se Convênio Dona Balbina. Esse é o que faz o nosso hospital alavancar com qualidade, não tenho dúvida disso. Toda vez que nós pensamos, mas a empresa tal tem outro convênio, tem outro... Tu está deixando de deixar o recurso da tua empresa, você como empresário, está deixando o recurso da tua empresa para colocar em outro lugar. E esse outro lugar pega a Anhanguera e vai para o bolso de empresário. Quando você coloca o teu recurso dentro do Hospital Dona Balbina, esse dinheiro volta para dentro do hospital e ele serve o SUS e ele serve o teu funcionário. Então eu acho que E o povo da terra, né? São visões bem diferentes. Por isso que é tão importante. Quando a gente chega assim, entenda a saúde da cidade como um todo, porque tem o convênio tal, convênio tal. O convênio dessa cidade, lembram disso. Quem sustenta o Hospital Dona Balbina é o convênio Dona Balbina. E isso faz diferença para todos nós. Isso é muito Sem sombra de dúvida. O nosso médico aqui, o Rodrigo Sanderson, falando sobre cirurgias não invasivas, aquela que mexe menos com o seu corpo, não precisa rasga daqui, estica dali, puxa daqui, né? Então é isso aí. Vamos continuar, Billy. Doutor, o senhor dá licença para mim um pouquinho, que eu vou dar um recado da promoção social. Por favor, fica para o Dia das Mães. Você quer comprar um presente legal, bonito, lindo, diferente para a mamãe? Então, no dia 10, 11 e 12, o pessoal da promoção social estará na praça vendendo artesanato. Vai lá, gente. Tem coisas lindas a preços que você não imagina, tá? E quanto às mamães que estão sendo beneficiadas pelo leite, tem que ir lá com a Lúcia, conversar com ela, tem que ir com a enfermeira, levar a documentação, fazer o cadastro, para você não perder o leite no posto, tá bom? Fique atenta, tem que pesar direitinho, mãe, tem que pesar a criança, não pode faltar, porque senão o benefício é cancelado. Então a gente está lembrando, porque às vezes a mãe fala, depois eu vou. Não vai depois. Pega o seu bebê e vai, assim você fica em dia, fica tranquila com o cadastro, tá bom? Então tá, era esse o recado que eu tinha que dar. Mas a pergunta que eu tenho que fazer agora pro Dr. Rodrigo sai um pouquinho da profissão e vai mais para um assunto que é meio político, né? Essa cirurgia, ela já está incorporada no sistema tradicional ou é só pontualmente que ela é usada, doutor? Então vamos lá. Primeiramente nós temos que entender uma coisa assim. O SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, posso afirmar e confirmar a todos que é o melhor convênio que existe. É o melhor. O SUS, teoricamente, é o único convênio que tem 100% de cobertura de todo e qualquer tratamento que o cidadão necessite, que vai desde uma unha encravada ao tratamento do câncer mais complexo. É um direito do cidadão. O problema é que o SUS, teoricamente, ele é muito bom, mas na prática nós temos alguns problemas dele. Tá?
principalmente com relação ao que nós recebemos de teto financeiro nos hospitais. Para vocês terem uma ideia, assim, nós hoje, dentro do Hospital Dona Balbina, vamos colocar a nossa realidade. Nós temos metas a cumprir do ponto de vista de gastos do SUS. Então, e nós recebemos um dinheiro X do SUS por mês. Então, assim, dentro daquela minha meta, se eu fizer a mais ou se eu fizer a menos, eu vou estar recebendo a mesma quantidade. Quando eu faço a menos, eu sou punido. Quando eu faço a mais, eu não fiz nada mais do que minha obrigação. Vejo uma situação. Muito justa, né? Muito justa. Muito justiça, nossa. Só que é o seguinte, assim, saúde sai caro. O problema é isso. A diferença de uma máquina comprada para a saúde, de uma máquina que um empresário, um fazendeiro compra, é completamente diferente. Se um fazendeiro ele comprar uma colheitadeira, ele vai demitir 100 funcionários. Aliás, está terminando a AgriShow hoje. Então, exato. Nossa, excelente, né? Pouco movimento financeiro naquele negócio. Então, ele demite 100 funcionários e usa uma máquina. Por isso que ele aplica 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais numa máquina, aonde ele vai poupar dentro daquele serviço dele. Quer dizer, a logística funciona bem. A saúde, uma vez que a gente invista na saúde, investir em maquinário na saúde, você gera gasto. Vejam o seguinte, quando nós compramos um equipamento para a saúde, ele vai gerar mais exames por aquele equipamento. Primeiro porque existe uma coisa chamada acessibilidade. Então, aquilo que nós não usávamos, agora nós vamos usar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, que ele vai gerar mais material, e tanto humano quanto outros materiais de órtese e prótese, para poder ser factível aquele tipo de procedimento. Então, o que eu quero dizer a vocês, assim, por exemplo, na aplicabilidade propriamente dita da videocirurgia hoje, ela é uma cirurgia aplicada nos hospitais escola que compram esses equipamentos, ou ganham do governo esses equipamentos, eles já têm o recurso para isso, e tem toda, vamos dizer assim, o mecanismo de funcionamento aonde, se ele fizer a mais, ele vai ganhar por esse a mais que ele faz. Mas hoje nós, por exemplo, no nosso hospital, se nós montássemos a maior complexidade, por exemplo, hoje de vídeo, ou de exames de alta complexidade, supondo que nós ganhássemos todos os equipamentos possíveis, e nós não aumentarmos aquele teto que nós ganhamos do SUS, nós quebramos o hospital. Porque para mim fazer uma cirurgia mais complexa, eu preciso de materiais mais complexos. E o governo, ele é muito justo com a gente, ele diz, o material está aqui, agora você se vira, o problema é teu. E quando quebra o material, quem arruma? Encosta o material. Então, assim, hoje os materiais videolaparoscópicos, seja ele desde endoscopia, colonoscopia, os materiais de cirurgia propriamente dita, são materiais importados. Então, nós importamos esse equipamento e nós utilizamos pinças especiais para poder fazer esse tipo de cirurgia. E essas pinças são extremamente caras. Só para vocês terem uma ideia, hoje, num conjunto de equipamento, hoje custa em torno de mais ou menos 180 mil reais a torre, né, que a gente usa para fazer a cirurgia. Mais ou menos de equipamento que é utilizado para cada cirurgia, em torno de mais ou menos 15 a 20 mil reais. Hoje, se vai fazer uma cirurgia de hérnia, não se gasta menos que 5 mil por cirurgia. Então, assim, é uma cirurgia que para fazer ela em uma cidade pequena, aonde nós não temos o suporte necessário de aumento de teto do SUS, é uma situação praticamente impossível. Eu diria que seria pura politicagem. Se hoje nós chegássemos e ganhássemos de qualquer um dos grandes nossos, vamos dizer assim, nossos deputados, enfim, nós vamos equipar o Hospital Dona Balbina, eu só faria uma perguntinha para ele. Tudo bem, e o restante do dinheiro vai vir da onde? Porque a gente vai começar a encarecer, sem dúvida, sem fazer aquilo que nós temos que fazer, que é aumentar o dinheiro e o suporte que nós temos. Para dar manutenção para tudo isso. Se perde uma coisa chamada equilíbrio, Reinaldo. Se perde o equilíbrio dentro do hospital. Mas então, seria por isso que essa cirurgia ela é um pouco cara, doutor? Sim, sim. Por causa dos custos que se tem, tanto do ponto de vista de materiais e equipamentos. Por isso é essa E a manutenção desse material, quando quebra, exatamente o que o Reinaldo sugeriu ali, como é que faz? Joga fora, deixa encostado, como que faz? Normalmente... É porque se fazem isso com ambulâncias, né? Exatamente. É muito comum. Aqui no Porto nós tínhamos uma coleção de ambulâncias, não sei o que foi feito com elas, nós tínhamos várias ambulâncias. Mas o fator é que quando quebra um material desse, a gente tem que pedir assistência técnica especializada, normalmente são profissionais que vêm de São Paulo, que são pagos pelas empresas para vir até aqui, e o custo disso é caríssimo. Vocês não têm noção o quanto custa para a gente conseguir manter, por exemplo, equipamentos de alta tecnologia dentro do hospital. Mas é o que eu digo assim para vocês. Nossa, dá até medo de usar esse material. Com medo de quebrar. Realmente, a gente hoje tem funcionários específicos só para lidar com esse material. Hoje tem funcionários que limpam, funcionários que guardam, funcionários que organizam, e são pessoas
treinadas e especializadas para isso. E graças a isso que a gente consegue manter cirurgia de alta complexidade. Para o instrumental, o senhor está falando? Para o instrumental. E os funcionários que ajudam na cirurgia mesmo? Sim. Eles têm que ter a especialidade também? Tem que fazer cursos? Tem que se preparar para isso? Não? Sim. E nós temos mandado seguidamente os nossos profissionais hoje para Barretos, que é um grande centro de videolaparoscopia, mandado para São Paulo para fazer treinamentos. Então, eles vêm cada vez com maior especialidade e maior manejo desses equipamentos e cuidados especiais desses equipamentos, que permite a durabilidade e, a partir daí, a eficiência na cirurgia. Doutor Rodrigo, quem suporta mais a cirurgia? Seria entre os extremos, né? Uhum. A criança ou o idoso? Isso é uma pergunta tão legal, Billy. Acabou isso. Hoje operar velhinho... Vou dizer, eu tô com a foto do menino que eu operei ontem de uma colecistectomia. Tirei a vesícula do menino de 8 anos na nossa cidade. 8 aninhos. Nossa, tem uma cirurgia, tem uma foto, tinha uma selfie do lado dele. Depois te mostro. Operei faz mais ou menos uns 4 meses uma senhora que tem 93 anos, feita dentro do Hospital Dona Balbina. O que nós precisamos hoje, na verdade, e o cirurgião, ele deixou de ser um cara muito técnico para ser mais clínico, porque a técnica cirúrgica, eu brinco com os colegas, que até macaco bem ensinado opera, mas o quando operar e o porquê operar, aí tu diferencia o joio do trigo. Então, eu acho muito importante que a gente entenda que operar um paciente, ele depende de ter uma boa avaliação cardiológica, nós termos clínicos que possam ter uma boa UTI, caso o paciente necessite desse suporte. E o Dona Balbina tem UTI? Nossa, hoje nós temos uma UTI que é um brinco, né? Graças a Deus. Que legal, muito bem tocada, muito bem administrada e principalmente muito bem supervisionada pela administração. Com essa diminuição da invasão no corpo do ser humano, né, que é justamente isso que nós estamos falando, em quantos % se diminuiu aí o grande fantasma hospitalar chamado infecção hospitalar? Hoje, pelo menos assim, a infecção hospitalar é importante dizer que ela não depende muito da técnica cirúrgica. Isso é uma coisa importante. Porque na cabeça de nós leigos, né, quanto mais se abre uma pessoa, sim, mais infecção ela vai pegar. Mas ela é um fator, vamos dizer assim, que não é um dos fatores mais importantes de controle da infecção, o tipo de cirurgia a ser feita, mas os cuidados no transoperatório. A isso existe uma coisa chamada rotinas de um centro cirúrgico. Por isso que um centro cirúrgico tem mais infecção e outro cirúrgico tem menos infecção. Então nós vamos, por exemplo, no hospital que eu considero hoje um brinco dos nossos, o menino dos nossos olhos, que é o Hospital do Câncer de Barretos, onde eu tive a oportunidade de fazer todo o meu treinamento na cirurgia de câncer coloretal lá. Existem rotinas muito bem aplicadas, aonde tanto a cirurgia que for feita extremamente grande, cirurgia que demora 8, 9 horas, e a cirurgia que vai demorar 40, 50 minutos, elas vão ter os mesmos cuidados. E é isso que diminui a infecção hospitalar. Por incrível que pareça, o que diminui a infecção hospitalar é a gente lavar as mãos. Isso diminui a infecção hospitalar. O trânsito dentro do hospital diminui a infecção hospitalar. Às vezes eu fico assim, quando eu vejo lá uma pessoa, tem 15 familiares dentro do quarto, às vezes eu converso com as famílias delicadamente, eu digo, gente, vamos entender uma coisa, quem traz infecção para dentro do hospital somos nós. Então é o que eu digo, daqueles 15, 2 estão cuidando, os outros 13 são curiosos, né? E aí é que a situação acontece. E hoje principalmente dentro do centro cirúrgico, esses cuidados que nós temos com relação à esterilização, equipes de esterilização, equipamentos de esterilização, formas de esterilização, é o que diminui a infecção hospitalar. Existe e não necessariamente o tipo de cirurgia. Existe algum estudo, alguma norma, alguma ideia, sei lá como é que pode se chamar isso, justamente para esse tipo de caso? Porque veja bem, quando o senhor tem um familiar doente, sim, independente do grau de parentesco, mas do grau de sentimento, o senhor quer ir vê-lo no hospital. Sim. O senhor quer dar o seu apoio, sim, o senhor quer ir lá, sim, fala, sim, não, você vai conseguir, coisa e tal, né? Sim. Tem algum estudo para fazer com que as visitas não levem tanta porcariada? Vestir uma roupa especial, um sapato especial, ou seja, vestir como o pessoal da NASA, vamos colocar assim. Existe algum estudo nesse sentido? Na verdade, são normativas que nós temos dentro. Mas vamos chegar a esse ponto, doutor? Eu acho que não. Hoje, cada vez mais a acessibilidade do ente querido ou paciente, ela está sendo mais permitida. Hoje nós temos UTIs que já trabalham com o acompanhante dentro da UTI. Né? Então, assim, o cara está lá entubado, em coma induzido e está com a família do lado, porque se entende que essa humanização, como nós conversamos antes, é melhor para a recuperação desse doente.
Mas ainda hoje, essas normas elas existem, são normas muito rígidas. Hoje existem RDCs, que a gente chama que são normativas para um hospital funcionar, a forma dele funcionar. O que se tinha no passado, para a diferença de hoje, chama-se aplicabilidade. Antigamente, o Hospital Dona Balbina, vamos colocar aí há 20 anos atrás, essas já existiam algumas normas, mas elas não eram aplicadas da forma como deveriam. Hoje nós temos rotinas, hoje nós temos, eu acho que são em torno de mais ou menos 16 ou 18 enfermeiros dentro desse hospital que fazem com que as normas funcionem rigidamente, na maternidade, na UTI, no centro cirúrgico. Ah, doutor, eu posso assistir a cirurgia do meu pai? Peraí, o senhor está gripado, o senhor está com alguma doença, o senhor... então nós vamos ter que fazer uma consulta prévia naquele indivíduo para ver se ele pode realmente entrar dentro do centro cirúrgico. Já assistiu, não assistiu? Também não adianta a gente estar lá dentro do centro cirúrgico desmaiado, tem que atender dois, tem que atender o operado, mas o cara que está lá. Então, assim, nós temos que entender toda essa situação. Mas, principalmente, essa humanização caiu naquele conceito inicial, Reinaldo, que você falou, que é a humanização, que são essas normativas que servem para todos. Então, isso permite com que a saúde do doente seja melhor recuperada. Então, serviu para o branco, serviu para o preto, serviu para o rico, serviu para o pobre, todo mundo segue as mesmas regras. E hoje, assim, isso dentro do hospital tem resultados muito positivos. E já que o senhor falou em lavar as mãos, né, uma dica para o nosso ouvinte, né? Nós estamos em período de influenza, né, doutor? Conhecido como gripe, resfriado, tosse, enfim, o que você quiser chamar, tá? Lavar as mãos, nesse caso, é fundamental, né, doutor? Não tenha dúvida. E usar um alquinho gel, como eu uso. Você é uma pessoa refinada, Billy. Tem lá o sprayzinho já. Nossa, não precisa ser refinado, é R$7, você compra em qualquer farmácia, né, meu? É mesmo? Espremeu e ó... Foi bem, né? Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Diga, Billy. Quanto ao câncer, Sim. existe cura não, né? O tratamento com a laparoscopia? Nossa, Billy, agora você tá falando sobre a menina dos meus olhos, né? Então, veja bem, nós nos dedicamos nos últimos, pelo menos, 2016 e 2017, em intenso treinamento em São Paulo e Barretos, para trazer a efetividade dessa cirurgia dentro do nosso hospital. Hoje nós estamos já com vários casos operados de câncer de cólon por videolaparoscopia. Então, assim, o que permitiu essa cirurgia para nós? Primeiro, a recuperação precoce do doente. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma cirurgia de câncer na quarta-feira, hoje à tarde eu vou dar alta para esse paciente. Ele vai dormir em casa hoje. Nossa, que maravilha. Vejam a facilidade que nós temos, né? E para nós, cirurgiões, uma surpresa quando a gente começou a operar, a diferença quando eu operava por corte e operava por vídeo. Porque agora eu chego lá para operar, bom dia, o paciente está sentado no sofá, doutor, eu estou bem. É uma situação diferente, quando tem um corte abdominal de 20, 30 centímetros, onde o paciente dói demais aquela incisão. Então, hoje, permite com que a gente faça esse tratamento com extrema qualidade. E nós temos que entender também do conceito do câncer, que mudou muito, né? Porque o conceito do câncer antigamente era a tumorectomia, isto é a retirada daquele pedaço doente, né? Então, vamos entender assim, se o doente fosse só o computador que estava em cima da mesa, tirava o computador e estava resolvida a doença. Vamos supor que fosse dessa forma. Hoje, o conceito de câncer é o seguinte, se o computador que está em cima da mesa estiver doente, arranca a mesa, que a gente chama de margens de segurança. Então, isso permite com extrema habilidade a vídeo, ela identificar essas margens de segurança. Aonde exatamente eu consigo retirar a doença, aonde a doença está estacionada e a partir dali a curabilidade do doente. Hoje, a cirurgia de cólon me agradou tanto em fazer por vídeo que ela tem 90% de curabilidade. Nossa, que maravilha. Então vamos dizer assim, se eu tivesse que escolher um câncer, eu estava quase que escolhendo para ter um câncer de cólon. Claro que o câncer avançado ele vai ser difícil em Porto Ferreira, vai ser difícil em São Paulo, nos Estados Unidos e no Japão. Nós estamos falando de coisas difíceis. Agora, o câncer precoce, feito um diagnóstico precoce por videolaparoscopia, é câncer curável. Hoje eu tenho meus doentes que chegam no consultório e me abraçam, doutor, o senhor me curou ou por colonoscopia, que tirou o tumor propriamente dito, já nem cirurgia fez, ou ainda a própria vídeo, que foi lá e retirou o tumor, o paciente está bem, graças a Deus. O paciente nem precisou quimioterapia hoje. Né? Então, eu acho que são situações da gente dar o aval de que a modernidade chegou, graças a Deus. Graças a Deus, a modernidade chega, sempre chega com coisa boa. Sim. E para a gente fazer proveito e servir o ser humano, né? Sim. Porque antigamente a gente vivia numa situação de doença que morria-se muito fácil por qualquer coisa. Sim. Né? O índice de mortalidade era muito grande com relação a isso. Hoje não. Hoje a gente vê que as pessoas têm essa doença, mas que ela faz o tratamento, ela vai levando a vidinha dela, né, de uma forma normal, de uma forma boa, e ainda com essas modernidades, eu acho que
Isso aí é que conta. Eu tenho falado muito com os pacientes e hoje cada vez mais a gente acaba lidando com a parte oncológica, até pela minha passagem por Barretos, isso faz com que os pacientes acabem procurando muito a gente na cidade. Eu falo o seguinte, assim, que o tratamento do câncer, ele tem 50% desse tratamento é a cabeça, Bia. 50%. É o cara, eu digo que existem as tabelas nos livros que permitem eu dizer chamada mortalidade. Então, às vezes, tem aquela velha pergunta, doutor, quanto tempo meu pai vai durar? Doutor, quanto tempo minha mãe vai durar com esse câncer? Às vezes um câncer avançado. E eu sempre digo que é só Deus para responder isso. Né? Eu não posso pegar aquele indivíduo e colocar numa tabela, porque nós não somos uma tabela. Nós somos seres humanos que temos sentimentos, temos ações, temos objetivos diferentes. Eu tive experiências nessa cidade de paciente jovem com câncer dizer assim, doutor, eu preciso cuidar das minhas 2 filhas, eu tenho que encaminhar isso. Eu disse, olha, é uma situação muito difícil. Ele olhou para mim e disse, doutor, o senhor se vira, eu preciso durar 2 anos. Coitadinho. Para você ter uma ideia da intenção que esse paciente, sabendo da gravidade da sua doença, mas o médico fica com aquela situação, então nós vamos fazer de tudo para que essa doença estacione e nós vamos usar de todos os recursos possíveis. Mas ele tinha uma coisa até o seu final que era a cabeça boa, que era aquele paciente que dizia assim, não doutor, eu vou vencer, fica tranquilo, eu sei que eu estou doente, mas eu vou vencer. E a todos que estão escutando, que tem uma doença grave em casa, seja ela benigna ou maligna, enfim, qualquer das doenças que afetam o nosso organismo, uma sequela de AVC, enfim, eu acho que tem que ter a esperança e o entendimento de que nós podemos melhorar. Eu digo que a nossa cabeça ela é um inimigo, né? E para aquele cara que é triste sem doença, pensa que você podia ter uma doença muito grave, vamos tocar a bola para frente. Hoje é sexta-feira, dia da maldade. Como então, cara, né? deixa eu contar uma coisa para o senhor, já que surgiu o assunto. A minha mãe está sendo chamada de Highlander. Highlander, né? Sim, Highlander. E eu chamo ela de ET. Sim. Porque minha mãe tem 97 anos, vai fazer agora, né? Ela está praticamente numa cama há 6 anos. Sim. E anteontem, ela passou mal, começou a sentir problema de respiratório, levamos para o pronto-socorro e ela está com um pulmão totalmente tomado por uma pneumonia. Sim, e ela firme. Ela firme. Agora, está tomando injeção de antibiótico, já está rindo, comendo e dando beijinho que ela nem sabe o que é. Eu gosto então, muito... Então, ela é uma Highlander. Sim. Com 97 anos fazer uma coisa dessa... Eu gosto muito de contar uma história de um paciente que eu tive, seu João, no meu 3º ano de medicina. Um paciente que me marcou profundamente. Porque todas as vezes que eu passava visita no quarto do seu João me contava uma piadinha. E sempre tinha uma piada gostosa para contar. E dava aquela risadinha, mas seu João tinha um câncer de próstata avançado, usava morfina praticamente todos os dias, morava praticamente no hospital, porque já tinha avançado isso para a coluna, etc. Mas eu, como estudante e não entendedor daquilo, ainda muito jovem, eu tinha uma ideia do seu João que ele me incomodava com aquelas piadinhas. E um dia eu fui conversar com um professor meu, disse para ele, olha, toda vez que eu passo visita lá no seu João conta uma piadinha, aquilo está me incomodando muito. Ele disse, mas por que te incomoda? Porque ele vai morrer. Que tanta piada ele tem para me contar, o cara vai morrer. E aí ele me perguntou, meu professor disse uma coisa para mim, que eu nunca mais vou esquecer, ele disse, filho, sente com ele lá e fale o que você tem vontade a ele. Eu, dentro daquela minha simplicidade e minha ignorância, no 3º ano de medicina, sentei na cama do seu João, peguei na mão do seu João, olhei para ele e disse assim, seu João, o senhor sabe que o senhor vai morrer, né? Ele olhou para mim, sei, né? Eu disse, pois é, seu João, como é que o senhor consegue? O senhor sabe que o senhor tem um câncer de próstata, que é avançado, mas todo dia eu chego aqui e o senhor me conta uma piada. Aí ele bateu na minha mãozinha e disse assim, filho, te dizer uma coisa, o que está doente é a minha próstata, mas minha cabeça está boa, tá barbaridade. Então, eu comecei a partir daí a entender um pouco mais a medicina. Porque bom, esse paciente, ele me ensinou a ver, mesmo diante da desgraça, uma visão diferente. E é isso que eu tento até hoje passar para os meus pacientes, mesmo diante da situação mais difícil que nós possamos ter. Uma visão diferente. Uma coisa que a gente possa, aquilo que eu digo para vocês, vamos fazer um momento difícil virar agradável. Vamos ter que fazer, né? Do limão uma limonada. Perfeito, né? Essa é a saída. Muito bem. Chegamos ao final de mais uma abordagem. O tempo vai, a gente ficaria aqui umas 2 horas, né? Puxa vida. Ainda mais que uma coisa não invasiva, né? Doutor, muito obrigado pela sua presença hoje. Em nome do Paulinho, em nome da rádio, obrigado. Seja sempre bem-vindo, tá? O senhor vai ser mais vezes convidado, né, Billy? Obrigado. Com certeza. Para falar com a gente. Obrigado para Billy também. Tatiana Bandeira deve estar chegando por aí. Nosso muito obrigado. Bom final de semana para o senhor.
Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Billy. Obrigado, rádio. E mais uma vez, sempre à disposição de todos. Foi um papo muito agradável e sempre à disposição. Grande beijo a todos, bom final de semana. Feliz Dia das Mães aí, a todas as mãezinhas aí. Obrigado, doutor. Obrigado, Reinaldo.